A gente destaca agora mais algumas declarações do evento que acontece em Nova York, reunindo ministros do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli defendeu a atuação do STF na pandemia. Houve uma decisão judicial em relação ao governo federal, que não estava comprando as vacinas e tinha que passar tudo pelo governo federal em razão do Sistema Único de Saúde. Quem deu a decisão para que se comprasse as vacinas foi o Supremo Tribunal Federal, na caneta, na pena do ministro Ricardo Lewandowski. O que eu quero dizer com tudo isso? A era desses extremismos é a era de nós trazermos a verdade factual. Já Ricardo Lewandowski falou sobre a atuação do Judiciário e a Constituição brasileira. Nós temos hoje um arcabouço absolutamente perfeito, seguro, um marco regulatório que é representado pela nossa Constituição, que garante daqui para frente, inobstantes quaisquer crises que venhamos a enfrentar, a tranquilidade para todos aqueles que queiram investir no Brasil e participar do progresso e desenvolvimento desse grande país. Gilmar Mendes falou sobre as manifestações. Todo o nosso desafio é de contínua reconstrução constitucional. Os episódios de intolerância que ora assistimos inspiram a tomada de atitude e que deverá ser levada a efeito em cada esfera competente, mas também impelem a refletir de que modo as instituições poderão tratar expectativas sociais frustradas. Sendo mais direto, é preciso indagar se há algo mais por trás dos discursos lunáticos e histéricos que pedem intervenção militar e a prisão do inventor da tomada de Três Pinos. Roberto Mota, começa com você, Mota. Olha, grande desafio para um engenheiro comentar direito constitucional, mas eu vou arriscar dizer que a frase contínua reconstrução constitucional provocaria um AVC ou um infarte na grande maioria dos juízes da Suprema Corte americana, né? Porque eles acham que a função deles não é reconstruir a Constituição, é procurar interpretar a Constituição de acordo com a intenção original dos constituintes, que no caso dos Estados Unidos eram aqueles homens mais brilhantes do mundo de 1776 e cujo brilhantismo chega até hoje, porque os Estados Unidos é a nação mais livre e mais poderosa do planeta Terra. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente já teve 8 constituições. E temos agora essa interessante postura de contínua reconstrução constitucional. O que será isso? Bom, vai ver que é assim. Acontece alguma questão, algum problema, você lê o que está no texto constitucional e você decide, não, isso aqui não está valendo a pena, vamos fazer diferente. Olha, o que eu consigo dizer, um comentário que eu acho que precisa ser traduzido em inglês e divulgado nos Estados Unidos, é que hoje nós, no Brasil, a maioria das pessoas vive um clima de medo. Medidas como censura, cancelamento de redes sociais e até investigação policial estão sendo usadas para calar as pessoas. Hoje no Brasil a gente vive um momento em que a acusação já é em si a prova. Você é golpista, pronto, você virou golpista. E o processo já é a punição. Como, eu não me lembro qual dos meus colegas falou, né? Como ainda não existe campo de internação no Brasil, a punição é você cidadão de bem que nunca teve problema com nada e que é o defensor da lei e da polícia, você recebe uma acusação, uma investigação contra você, tem os seus celulares apreendidos, já imaginou os computadores da sua casa apreendidos, a sua conta bancária bloqueada e vai ficar aí alguns anos da sua vida respondendo a um processo judicial. O Brasil de hoje é um país onde você escreve agora uma frase no Twitter, e vocês todos sabem, né? 3 ou 4 frases.
que se vocês escreverem no Twitter, amanhã a conta vai estar cancelada e pode ter alguém batendo na sua porta intimando você para depor. Quem acha que isso é Estado de Direito, normalidade democrática, tem uma visão dessas coisas todas completamente diferente da minha. E eu acho, né, Brown, que um pouquinho mais na frente do programa nós vamos ter um comentário interessante sobre o Twitter, porque algumas coisas já começaram a mudar, graças a Deus. Você, Fernão? Eu quando ouço esses caras do Supremo, eu fico na dúvida, né? São duas imagens que se alternam na minha cabeça. Uma é eles falando de Estado democrático, de direito e tal. Me lembra sempre uma imagem que eu via de uns índios muito primitivos, né? Que adoravam um avião de pau, assim. Democracia, Estado de Direito. Mas não sabe bem o que é. E a outra já é o inverso, que eu falo, não, eles sabem o que é e estão vindo com essa violência porque sabem o que é e não querem que seja, né? Então eu fico sempre oscilando entre essas duas coisas, mas eu fico entre essa pena do estado primitivo de desenvolvimento e de conhecimento das instituições modernas por essa gente e essa raiva de saber que esses caras perderam o medo e estão agindo com pura violência, porque talvez conheçam bem o sentido da liberdade e quanto elas afetam os projetos pessoais deles, né? Antes de te passar, Zé, mais uma declaração. Michel Temer, outro participante do evento, falou sobre a relação entre presidentes. Eu penso que tanto o presidente atual como o presidente eleito deveriam lançar palavras de harmonia, em obediência ao texto constitucional. Eu não tenho verificado isso. Lamento dizê-lo, mas tanto de um lado, de quem hoje ocupa o poder, como daquele que foi eleito, eu digo isto para efeitos didáticos, nenhuma crítica especial. Mas para o meu paladar político, o presidente eleito, ao invés de fazer críticas ao presidente atual, com palavras às vezes um pouco agressivas, deveria dizer, olha aqui, compreendo bem a angústia do presidente eleito. Eu devo reconhecer que é razoável a angústia dele, mas eu peço a colaboração, peço a sua colaboração, a colaboração de todos os brasileiros, para que nós possamos tranquilizar o país, ou chamá-los até para governar comigo, para me auxiliar no governo. Você, Zé, temos 1 minuto e meio. Esta harmonia, ela não pode significar submissão em nome da harmonia, né? Uma vez no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mensalão, o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, ele extrapolou nas palavras lá e nos gestos, isso era uma característica dele, e disseram, ministro, olha a mesura, olha a postura. E ele falou, vem cá, esta postura, estas mesuras foram usadas para quê? Nunca para defender o povo, e sim para defender os próprios ministros e autoridades. Então, eu nunca me esqueci disso, porque, na verdade, esta harmonia, esta submissão sempre foi usada para perpetuar os poderes, né? O presidente Jair Bolsonaro foi um homem de muita coragem em levantar esse grande debate nacional, o grande debate nacional, e terá um fim. Alguma coisa vai acontecer, não vai continuar assim, esta é a realidade. Quando ministros falam em reinterpretar a Constituição ou recolocar a Constituição, eu também fico muito assustado. Eu me lembro que o debate na Constituinte sobre o Supremo, o debate todo foi trazer dos Estados Unidos a ideia de Supremo Tribunal Federal. A diferença é que a nossa Constituição é muito grande, a dos Estados Unidos menor, e lá há dificuldade muito grande de se fazer uma emenda à Constituição. Lá são 7 emendas à Constituição até hoje. E no Brasil é muito fácil, apesar de um quórum alto, 308 deputados para aprovar uma emenda à Constituição é um instrumento tão nobre que um deputado não pode, um senador não pode apresentar uma emenda à Constituição. Ele precisa de 171 assinaturas para apresentar uma emenda à Constituição. O presidente da República pode apresentar uma emenda à Constituição. Mas foram 131 emendas aprovadas e promulgadas
da nossa Constituição, 131 emendas. E durante os últimos 4 anos, foram 26 emendas. Só nos últimos 4 anos, 26 emendas. Ou seja, não há necessidade de reinterpretação da Constituição. O Congresso está até ativo demais. E a maior agressão à Constituição que eu considerei foi aprovar a reeleição de presidente da República, governadores e prefeitos. Porque o Constituinte discutiu isso, disse não. E depois foi aprovada essa possibilidade de reeleição. E, como nós mostramos há pouco, em Nova York, brasileiros continuam na porta do hotel em protesto contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que participam do evento Lead Brazil Conference. Tivemos também o caso de um cidadão brasileiro morador da cidade que anunciou pelo Twitter que chamou a polícia local para fazer uma queixa contra o ministro Alexandre de Moraes por ter ameaçado sua filha, que tem 17 anos e é cidadã norte-americana. O brasileiro, que não se identificou, disse que estava numa live dentro de um restaurante e, aspas, o senhor Alexandre de Moraes, junto com sua esposa, estava numa mesa e veio para cima da minha filha, fecho aspas. Vamos acompanhar o momento da confusão. Look who is here. Spend Brazilian people money. I will leave right now. Thank you. We are protest, but we are nice people. Mr. Alexandre de Moraes, come outside. Come outside. Não deixa ele encostar no você. Não deixa ele encostar no você. If you touch it, you will be in a problem. Aí, ó, gastando dinheiro brasileiro. Absurdo, gente. Yes. Olha aí, gente. Alexandre de Moraes. Spend Brazilian people money. Paulo Figueiredo, com você, Paulo, 2 minutos. Eu já falei, né? Eles não conseguem mais, acharam que vinha a Nova York. Tem uma cena do ministro Barroso, antes de ser identificado, tentando passear pelo Times Square em Nova York e sendo interpelado e tendo que entrar numa loja. Aqui, meus amigos, eu lamento, os ministros não vão ter vida mole não, igual os ditadores da Venezuela e os usurpadores do poder da Venezuela também não terão. Então esquece viagem para os Estados Unidos, vai ter que ficar trancado, usando guarda-chuva para se proteger. São os ossos do ofício, né? Dá para... No Brasil, como eu disse, tem capanga, tem tudo para correr atrás das pessoas. Aqui nos Estados Unidos não tem. Na verdade, esse cidadão foi muito gentil até de sair quando o ministro chegou perto dele, porque ele podia ter ficado no lugar dele e se o ministro encostasse nele e ele se sentisse ameaçado, aí o ministro enfrentaria sim consequências criminais e a pessoa teria o direito de se defender e não ia ter nada que o Alexandre de Moraes pudesse fazer. Então, o Alexandre de Moraes tem que tomar cuidado, porque quando ele parte assim aqui nos Estados Unidos em direção a uma pessoa, se fizer isso na Flórida, então, só isso já enseja, pode ser considerado aqui crime de assault, né? E enseja um tabefe de volta. Então tem que tomar cuidado. Nunca recomendo que as pessoas partam para esse tipo de coisa, mas eles têm que entender que a legislação aqui é um pouco diferente. Agora, essas declarações que a gente tem ouvido aqui, veja, o Mota falou bem, como é que é reconstrução constitucional constante? Isso aí explica qual é o problema. Os caras acham que tem o direito de reconstruir a Constituição. Depois tem uma fala do Toffoli dizendo que, tirando onda, que a caneta do Lewandowski foi contra uma decisão presidencial, ou seja, o representante eleito do povo. Não interessa se ele gosta da decisão ou não. Bolsonaro foi eleito pelo povo, ele tem mandato. Enquanto o Toffoli não tem, o Lewandowski não tem. Mas eles se orgulham de usurpar o poder que não é deles, né? E aí vem o outro ministro, não me lembro mais quem já, que fala que agora, acho que foi o próprio Gilmar, que agora a era dos extremos é a hora de trazermos a verdade factual. E o que é a verdade factual? É a verdade que ele quer, né? Porque segundo eles têm que indagar por que esses lunáticos, eles chamaram de lunáticos histéricos, para eles essas pessoas que estão aí são lunáticas e histéricas, que estão pedindo intervenção militar, que estão aí protestando contra eles. Eles entendem que essas pessoas é que estão loucas. Eles é que são os sãos.
simplesmente porque eles estão no poder. Então eles podem refazer a Constituição, dizer o que é verdade factual, o que não é verdade, desfazer a vontade popular, e quem pensa o contrário é louco, histérico, e eles vão jogar na cadeia. Tem alguma coisa errada. E a isso eles chamam de democracia e liberdade. Então, eu não sei, eu acho que eu realmente devo estar num estado de histeria e loucura, porque eu não acho que isso seja normal. Coronel Gerson Gomes, 2 minutos para o senhor também, coronel. A gente não está ouvindo, coronel? Será que está fechado o áudio aí? Sim, eu Agora vejo sim, com muita gravidade o que está acontecendo e eu não consigo, para mim é extremamente difícil, não é palatável esse tipo de atitude de 6 ministros da Suprema Corte, pior ainda, tendo como um dos coordenadores do evento um ex-governador gerenciando uma série de empresários, parte desses empresários, inclusive, que podem amanhã ou depois ter litígios que seriam julgados na Suprema Corte. Há um conflito de interesses muito grande. O próprio ministro Gilmar Mendes, que falou há instantes ali na reportagem que nós mostramos para a nossa audiência, por diversas vezes patrocinava eventos em Portugal, bancados por Itaipu Binacional. Foi uma das primeiras providências da administração do presidente Bolsonaro, foi acabar com esses patrocínios que aconteceu e sobrou tanto dinheiro que depois se construiu até uma ponte com o Paraguai, aumentou a pista do aeroporto em Foz do Iguaçu. Ou seja, nós percebemos que a atitude desses ministros é tão vergonhosa, e me sinto envergonhado por estar aqui nos Estados Unidos, porque aqui é bem verdade que a Suprema Corte aqui julga 100 e poucos casos por ano, mas é exatamente porque é uma corte constitucional. No nosso país, a nossa Suprema Corte se politizou, se transformou em um partido político de oposição e, sem nenhum tipo de pudor, se desloca para um outro país para fazer política.